Boa noite, professoras. Boa noite a todos que já chegaram, que estão aqui com a gente. Quem já chegou pode ir comentando durante o nosso diálogo, durante as falas. A gente vai estar respondendo e vai estar dialogando com vocês durante esta noite, tá? Vou começar me apresentando. Eu me chamo Carla, sou graduanda da Universidade Estadual do Ceará, faço serviço social e sou monitora da disciplina de Economia Política e sou bolsista no Laboratório CETOS. Esse laboratório esse projeto, né, o projeto CETOS Emancipação, que está organizando toda quarta-feira, toda semana, live com diálogos e discussões muito importantes sobre o isolamento social, inclusive o nosso diálogo de hoje, que é importante não só nesse momento, né, em todos os momentos, mas nesse momento a gente também está destacando isso, que é o tema violência contra a mulher, patriarcado e isolamento social, que vai estar sendo falado, será organizado e dialogado aqui, tá? Com essas duas professoras, a professora Roberta Menezes, tá? E a professora Aesca. A professora Roberta Menezes, ela é... Desculpa, eu perdi aqui Pronto, a professora Roberta Menezes possui graduação em Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará, é especialista em residência multiprofissional da saúde da família em serviço social e é doutora em serviço social. Também vai estar falando aqui, conversando com a gente, a professora Aesca Costa, que é professora adjunta do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, é doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. As falas das professoras, a gente está contando com uns 20 minutos com a fala de cada professora, tá? E a professora Roberta pode iniciar, pode ficar à vontade. Aesca, tu tá me ouvindo? Pronto, tá dando para ouvir. E para ver? Tô vendo também. Pronto, então posso começar? Pronto, pode começar, professora, fica à vontade. Tá certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo CETROS, né, e falar da importância que é a gente debater a violência contra as mulheres, né, que é uma questão de saúde pública também, assim como a pandemia, né, do Covid-19, e a violência, né, se trata de uma questão de saúde pública importante para a gente estar debatendo nesse momento, já que ela afeta 1/3, né, das mulheres em todo o mundo, tá? Então, portanto, é também um problema de saúde pública, né, que tem proporções endêmicas. Até o secretário da ONU, da Organização das Nações Unidas, né, falou que se trata a violência contra a mulher de uma pandemia global. Ou seja, nesse momento, as mulheres estão vivenciando aí uma dupla pandemia, né, o Covid-19, mais a violência contra a mulher, que é essa relação que a Iesca vai estar abordando posteriormente. Então, dessa forma, o coronavírus, né, o novo coronavírus, ele vai ter um impacto diferenciado sobre a vida das mulheres, certo? Assim como também é diferenciado em relação às crianças, idosos, né, a população LGBT, né, mas a gente vai focar hoje aqui na violência contra a mulher que se agrava nesse atual contexto, né, um contexto de desinvestimento na saúde pública, né, nos sistemas públicos de saúde no mundo todo, né, especialmente aqui no Brasil, e também nesse processo de desfinanciamento, de desconstrução das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, falando sobre isso, também é importante a gente destacar que, apesar da violência, né, ela ter se tornado mais acirrada no atual contexto, a violência contra a mulher ela tem causas estruturantes, né? Ela não advém de um vírus ou de uma bactéria, mas ela advém de modelos culturais historicamente construídos, né? E calcados em espaços de poder de homens e de mulheres na nossa sociedade. Então, quando a gente fala em modelos
culturalmente construídos, a gente está falando, né, o modo como o patriarcado, o racismo e a acumulação capitalista se entrelaçam, né? Como é que o patriarcado e o racismo se entrelaçam na dinâmica da acumulação capitalista. Então, a opressão de gênero, pensando dessa forma, ela não vai corresponder a um sistema, né, dotado de causas próprias, mas ao longo do tempo, né, ao longo do processo histórico de solução de sociedades antecedentes ao capitalismo, né, precedentes dessa forma, dessa forma de vida social, a opressão de gênero ela acaba se integrando ao capitalismo na nossa sociedade. Ou seja, as relações de poder baseadas no gênero, na orientação sexual, elas são partes integrantes da sociedade capitalista. Ou seja, né, como fala a Cinzia Arruza, né, uma feminista italiana, se trata de momentos concretos de uma totalidade articulada, complexa, né, e contraditória que é o próprio sistema capitalista contemporâneo. Então, no núcleo dessa ordem capitalista, né, se constituem relações de opressão, né, de exploração, de dominação e de alienação. Portanto, por isso que a gente fala, né, o patriarcado, ele não é um sistema de regras próprias, ele não se reproduz autonomamente, né, ele se reproduz através dessa integração com o capitalismo e com o racismo. Por isso que é tão desafiante a gente entender, né, como é que o capitalismo ele continua a produzir, a reproduzir, a transformar e renovar essas relações hierárquicas, né, na contemporaneidade, sem expressar, né, que estes mecanismos não se tratam de questões meramente econômicas e automáticas, né? Se a gente for pensar no processo de constituição do patriarcado aqui no Brasil, né, como estratégia de colonização portuguesa, baseada no regime de escravidão, na família rural ou semi-rural, a gente vai poder concluir que o nosso país ele foi formado, né, a sociedade brasileira foi formada com esses elementos estruturantes, né, e que permanecem até hoje, né? O Brasil teve a Casa Grande e a Senzala, né, como símbolos dessa formação patriarcal. Então, o sistema patriarcal, né, é um sistema econômico, social, político do Brasil colônia, né, que concentrava aí trabalho escravo, patriarcalismo escravocrata, né, poligâmico, a monocultura latifundiária, e longe disso estar lá no passado colonial, né, essas questões se reatualizam, ou seja, se o Brasil teve a sua expansão numérica determinada, a sua expansão numérica de povoamento determinada pela violência, né, e pela arbitrariedade masculina na utilização da violência sexual contra as negras indígenas, o patriarcado está muito longe de fazer parte de um passado aqui no nosso país. Ele se reatualiza a todo momento, né? E a violência contra as mulheres é uma das expressões da reatualização do patriarcado no momento atual. Não é à toa que as mulheres negras, né, são as maiores vítimas da violência doméstica. E as situações de violência, elas são uma clara demonstração desse poder dos homens sobre as mulheres, né, no qual nós somos tratados como objetos, como coisas, né, que estamos ali à disposição dos homens. E essa violência, ela é justificada como uma forma de nos manter do jeito que a sociedade quer que nós temos. Então, ela vai se manifestar de diversas formas, em diversos lugares, onde vão conviver homens e mulheres. É na rua, é no trabalho, é no partido político, são nos movimentos sociais, nas igrejas, nos espaços de lazer, na universidade, no transporte público, nas redes sociais, mas é dentro de casa que ela vai acontecer com maior frequência, né? Se a gente for buscar aqui os dados de 2018, né, o Ministério da Saúde informou que no Brasil, no ano de 2018, foram registrados 145 mil casos, né, de violência contra a mulher com vítimas sobreviventes. Já a pesquisa do IPEA, de 2013, vai falar que durante 10 anos, ou seja, de 2011 a 2011, que é um período em que vão se constituir aí políticas
públicas voltadas para o enfrentamento da violência contra a mulher nos governos do PT, mesmo com a estruturação dessas políticas, né, o equivalente a cada ano, de 2001 a 2011, foram 5 mil mortes, né, por ano. Já em 2019, se a gente for buscar os dados do feminicídio no Brasil, houve um crescimento de 7,3%. Ou seja, ao mesmo tempo em que houve um crescimento da violência, o que aconteceu no governo Bolsonaro foi uma queda drástica de investimento nessas políticas, né? Ou seja, em 5 anos, o orçamento de combate à violência contra a mulher ele reduziu 95%. Se o último governo Dilma, que foi 2015, investiu 119 milhões em ações voltadas para as mulheres, o primeiro ano do governo Bolsonaro foram gastos apenas 5,3 milhões. Ou seja, já no primeiro ano do governo, né, do presidente Bolsonaro, foi o que menos destinou recursos no combate à violência contra a mulher nos últimos 5 anos, e no momento em que a violência cresceu demais no nosso país. Então, em uma década, né, se a gente for pensar aí nos governos petistas, nós passamos rapidamente de um processo de constituição de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, que também se estruturou de maneira muito precarizada, de maneira capenga, com pouco orçamento voltado para o enfrentamento, mas nós tínhamos alguma coisa, né? As casas da mulher brasileira são um exemplo disso. Então, durante o ciclo do neodesenvolvimentismo no nosso país, sob os governos Lula e Dilma, houve uma estruturação de políticas, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. O que acontece quando Temer e principalmente Bolsonaro entra no poder, o que acontece é um processo de reversão dessas conquistas, né, que se voltaram primordialmente para enfrentar as desigualdades entre mulheres e homens, né, e esse governo atual acabou também, além de desestruturar essas políticas, né, acabou eliminando também o debate crítico em relação à violência. Não é à toa que a gente observa as falas de Bolsonaro, quando ele fala da violência contra a mulher, ele utilizou em algum momento das suas falas públicas, né, a violência contra a mulher para criticar o isolamento social, que nesse momento é a principal forma da gente estar evitando a contaminação e a disseminação do coronavírus. Ele utilizou a violência para naturalizar, né, a violência que nós sofremos, ou seja, ele diz, olha, tem mulher apanhando em casa, por que isso, né? Ele coloca a responsabilidade totalmente na sociedade, ele diz, olha, numa casa que falta pão, todos brigam porque ninguém tem razão, né? Então, como é que acaba com isso? Os homens têm que voltar a trabalhar, né? É crime trabalhar? Ele coloca dessa forma, então ele naturaliza a violência contra a mulher e acaba desresponsabilizando o Estado pelo enfrentamento da violência. Então, vejam o tamanho do problema, né, que nós enfrentamos quando o próprio presidente encara a violência contra a mulher como uma coisa natural, né, como uma coisa normal, que as pessoas se acostumam, que as pessoas suportam, que as pessoas se acomodam, né, mesmo quando não há nada de normal na violência. E, para completar, com esse processo de desestruturação das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, no âmbito da saúde, se a gente for analisar os dados do orçamento da União, né, não é muito diferente, né? Se a gente considerar que a PEC 90, a emenda 95, né, que é conhecida como a PEC da morte, a PEC do teto de gastos, representou aí uma redução, né, uma queda livre dos investimentos voltados para a saúde. Essa combinação se torna muito pior no contexto atual, já que houve aí a desvinculação do gasto mínimo de 15%, né, da receita da União, ou seja, todo recurso destinado à pasta da saúde vai ser de acordo com o valor que era de 2017. Então, a gente está percebendo agora que nesse momento de pandemia, né, de epidemia aqui no Brasil, a gente se encontra com um estrangulamento, né, um sucateamento do sistema único de saúde.
É um sistema robusto? É, mas que está estrangulado, sucateado, está demais. Não é à toa que não existem mais quase leitos, né, para receber pessoas que contraíram o coronavírus. Então, isso vem provocando uma piora nos dados, no quadro epidemiológico, né, do nosso país. E aí, essas desigualdades do acesso à saúde, elas também se ampliam no contexto atual. A gente vê que quem está morrendo, né, são as pessoas mais pobres. Se antes a gente pensava que existia um recorte aí de idade, esse recorte de idade a gente pode botar para escanteio, né? Na verdade, a gente tem que fazer um recorte de classe social. Quem é que está morrendo por falta de atendimento devido a esse processo de sucateamento do Sistema Único de Saúde? Hoje eu estava assistindo um pouco da fala do Ministério da Saúde, que estava ao vivo. É impressionante, né? Como não existe política de fato para o enfrentamento do coronavírus no nosso país. A gente vê aí retornos de quadro de dengue, de sarampo, né? De mortalidade precoce em doenças crônicas, né, principalmente a questão do câncer, doenças que são preveníveis, voltam a aparecer, a queda do nível de vacinação. Então, esse contexto que é marcado por políticas ultra neoliberais, né, ao mesmo tempo em que recrudesce o conservadorismo e o desmantelamento dos direitos das mulheres, na verdade, da classe trabalhadora, né, mas focando aqui nas mulheres, nós somos especialmente afetadas pelo capitalismo patriarcal. Então, esse capitalismo patriarcal, nesse contexto de políticas ultraliberais, né, eles vão se manifestar na exploração do nosso trabalho, né, que eu acredito que a Iesca vai tocar nessa questão nesse momento de pandemia, na violência sobre os nossos corpos, na expropriação dos nossos bens comuns, né, que são vitais para a nossa sobrevivência. Então, assim, quais são as políticas que estão sendo adotadas nesse momento aqui no Brasil para o enfrentamento da violência no contexto da pandemia? Né? Se a gente for comparar com outros países, a gente caminha lentamente nesse enfrentamento da violência no contexto do coronavírus. Né? Se esse enfrentamento do coronavírus é também lento, né? São respostas, o TAI que sempre diz, vamos ver, é sempre um se, né? Nunca é o hoje. O que é que a gente vai resolver hoje com a situação que a gente tem? É sempre um para depois e não resolve nada. Do mesmo jeito, a questão da violência contra a mulher. Nada está sendo estruturado. O que foi que aconteceu? Só aumentou o número de volumes, do volume de denúncias, né, no 180, né, isso foi verificado em março, em abril também, maio está começando. Havia promessas aí de criar um aplicativo, que eu confesso a vocês que eu não sei se esse aplicativo foi criado, também tinha promessas de proteção às mulheres, né, com medidas de prorrogação, de medidas protetivas, plantão telefônico, propostas de funcionamento das casas-abrigos, né, com recursos extraordinários, mas a gente não consegue visualizar essas coisas na prática, não sai de um discurso, não sai de uma proposta. Então, enquanto isso, as mulheres continuam, né, sofrendo violência, pagando com a própria vida. É claro que a maioria dos noticiários estão muito focados na discussão, na veiculação de informações relativas ao coronavírus, mas não tem esse entrelaçamento com a violência contra a mulher, né? Se a gente, antes do coronavírus, quando ligava a TV, assistia aqueles noticiários policiais, né, que sempre estavam lá falando da violência das mulheres que tinham morrido, agora a gente não consegue mais visualizar, a gente tem que procurar por outros meios, né, como é que está a violência contra a mulher, porque também é subnotificada, principalmente nesse contexto atual. Então, é isso, gente, essa é a fala de contribuição nesse momento, né, eu não sei quantos minutos já se passaram, mas eu passo a fala para a Iesca dar continuidade e ela vai fazer essa discussão entre relação entre pandemia e violência contra as mulheres. E obrigada, e a gente aguarda aí as perguntas, né, o debate.
Obrigada, professora. A gente também agradece sua participação, né? Também a sua fala, que foi muito importante. E é sempre importante discutir esse assunto. Mas vou deixar a professora Iesca falar mais um pouco. Pode começar, professora. Oi, gente. Boa noite. E aí eu queria começar minha fala agradecendo, né, o convite do Cetros, espaço que é tão importante na formação de tantos alunos das mais diversas áreas na UES, que foi a minha primeira casa, foi o espaço onde eu fiz o curso de graduação, também o espaço onde fiz mestrado e onde passei por quase 7 anos como docente no curso de serviço social. Então, eu fico muito feliz com o convite, estou fisicamente longe, mas a gente tem que reconhecer que essas estratégias de aproximação virtual, nesse momento, têm permitido a gente travar diálogos que certamente em outras condições a gente não travaria. Né? Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra enorme estar nesse espaço com a Robertinha, com a professora Roberta, que é uma pessoa que eu admiro demais, demais, e que em outros momentos das nossas trajetórias, a nossa vida se cruzou por uma série de coisas em comum que inicialmente não teriam, mas a gente acabou se encontrando em outros momentos. É uma pessoa que eu admiro muito por toda a sua trajetória. Eu lembro bem, eu na UES, no RU, e ela lá em cima das mesas, puxando greve, na época do DCE, na participação do movimento estudantil. Então, assim, eu fico extremamente honrada de dialogar e estar nesse espaço com ela também. E a minha admiração é muito grande pela trajetória política e militante, pela competência técnica e teórica, que qualquer 2 minutos de fala já é capaz de comprovar. Então, muito obrigada por essa oportunidade, Cetros, e eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Bom, e aí, complementando um pouco do que a Robertinha trouxe antes, a gente está num cenário, e aí esse contexto de pandemia, que para a gente aqui no Brasil está se aproximando de 2 meses, né? Eu vou trazer uma realidade aqui do Distrito Federal, que é onde eu moro atualmente, e a gente está aí em distanciamento social desde o dia 12 de março, né? Dia 12 de março saiu o primeiro decreto, e aqui o governador daqui foi um dos primeiros a adotar medidas restritivas. Então, dia 12 de março fechou escolas, universidades e as demais instituições de ensino superior. A partir de então, a tendência foi que as medidas se tornassem cada vez mais intensificadas, né? E aí veio o comércio, veio uma série de outros serviços. Infelizmente, a gente está aqui num cenário agora de afrouxamento dessas medidas. Então, parte do comércio já voltou. E aí, enfim, o que eu queria trazer com tudo isso é que no Brasil a gente vai estar perto de completar esses 2 meses desde as primeiras iniciativas de distanciamento social, isolamento social e quarentena oriundas, ocasionadas pelo cenário mundial da pandemia, né? Isso quer dizer que o fato de ser um fenômeno recente, temporalmente falando, não significa dizer que os seus efeitos eles não sejam intensos e eles não sejam graves o suficiente, né? Não é porque são 2 meses que temporalmente pouca coisa aconteceu. Na verdade, muita coisa aconteceu. Não muita coisa no sentido de ação do Estado, né? Muita coisa aconteceu exatamente pela omissão do Estado no enfrentamento a uma série de questões que emergem nesse contexto de epidemia, que são questões que, ainda que se particularizem no Brasil, e aí a Robertinha ela trouxe de maneira muito evidente as raízes históricas com que isso está presente aqui na sociedade brasileira, são fenômenos que também se manifestam globalmente falando, né? A violência contra a mulher é uma delas. Se a gente for pegar algumas informações mais recentes, países como Argentina, Canadá, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos aumentaram consideravelmente o número de denúncias de violência contra a mulher desde o início da pandemia.
né? E aumentaram, inclusive, a demanda por abrigos, né? Por espaços de proteção para mulheres nesse contexto, nesse cenário. Na Austrália, houve um aumento de quase 50% de denúncias de violência contra a mulher. E aí, o que é que vai diferenciar o Brasil, por exemplo, de alguns países como esses? Na medida em que nós temos a ampliação de demanda por proteção de mulheres vítimas de violência, esses países eles vão acionar uma série de serviços e toda uma infraestrutura para garantir a proteção dessas mulheres. No Brasil, o que nós temos é uma omissão do Estado, né? Uma omissão, quando, na verdade, um dos serviços essenciais, é uma garantia de um direito humano fundamental, é proteger mulheres em situação de violência. Quando o Estado, ele se omite nesse sentido, quando ele, por exemplo, quando ele considera, por exemplo, que a redução dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles indicam um movimento contrário do que aconteceu nesses países, né? No Brasil, o que a gente vai identificar é uma redução do número de notificações, né? Principalmente considerando alguns estados, esse relatório que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou no dia 20 de abril, ele pegou 6 estados e foi identificado uma redução no número de denúncias. No entanto, os números, eles não falam por si só. Essa redução, ela é um indicativo da dificuldade de acesso de mulheres nas condições de isolamento, de acessar os serviços de proteção. Quando eu vejo a ONU, e aí, se a gente for pensar nesse contexto, a ONU ela já classificou, há 2 anos atrás, a violência contra a mulher como uma pandemia global. Esse ano, o primeiro relatório da ONU, nesse contexto, ele vai chamar as mulheres, todas nós, mulheres, não apenas as mulheres vítimas diretas de violência, vamos chamar todas nós, mulheres, de sobreviventes. Mulheres sobreviventes. E isso há um significado, nessa expressão, as mulheres do mundo inteiro, elas já eram acometidas por uma pandemia, que, como a Robertinha falou, não vinha por meio de um vírus, não vinha por meio de um contágio, mas que já nos afeta, mulheres e meninas, né, desde a tenra idade, e nos afeta em todos os espaços, sendo intensificada no espaço da casa. Onde é que, nesse contexto de distanciamento social, nós estamos a maior parte do tempo? Em casa, né? Só que a casa não se materializa aí necessariamente como um espaço de conforto, como um espaço de abrigo, como um espaço de proteção, né? Essa casa ela vai vir como um espaço de insegurança, de aumento da violência, inicialmente da violência psicológica, da violência moral, um aumento das condições de controle dos homens, e aí eu vou colocar os homens companheiros, mas também filhos, netos, sobrinhos, primos, um aumento desse controle sobre as mulheres, e aí esse controle ele se dá de maneira objetiva, quando a gente, por meio da interação que acontece naquele espaço, mas ele também pode se dar de maneira objetiva, por meio de um controle cada vez maior, por exemplo, por meio das redes sociais que essas mulheres acessam. E aí, muitas vezes, o contato, a possibilidade de troca, de interação que essa mulher realiza, na ausência desse controle próximo, ela se vê cerceada nessas condições. Ela se vê cerceada, inclusive, quando companheiros e filhos, enfim, se apropriam de senhas, se apropriam de celulares e acessam as redes sociais dessas mulheres, né? Muitas vezes sobre o argumento de querer ou de justificar proteção, ou então, você não tem nada a me esconder, você tem alguma coisa a me esconder? Qual é o problema de eu ver o seu Facebook, de eu ver as suas mensagens inbox? Qual é o problema? E aí, nisso, a gente tem aí, não necessariamente eu iria chamar de um ciclo da violência, mas a gente tem reiteradas e novas formas de a violência contra a mulher se materializar no espaço doméstico, né? E aí a casa que outrora poderia ser considerada para um espaço de proteção, ela passa a ser um espaço ameaçador.
né? Ela é um espaço não é um refúgio, na verdade, ela é um espaço onde aquela mulher vai estar altamente controlada, né? Então, há que se considerar que o contexto da pandemia, ele vem trazer para a gente, ele vem evidenciar de maneira mais, como é que eu posso colocar? De maneira mais pública, como a omissão do Estado ela reflete diretamente nas condições de vida e de sobrevivência das mulheres nos dias de hoje. Quando o Estado ele não age, ele violenta. A contraface da omissão é a violência, né? Quando ele não se posiciona, quando ele imagina, não vou me posicionar, então finge que não existe, ele reitera práticas de violência, né? O uso do poder institucional para relegar mulheres ou fortalecer com que mulheres continuem em situações de violência é uma violência institucional histórica do Estado brasileiro em relação às mulheres, né? A Robertinha ela já trouxe esses elementos, ela evidenciou o quanto a gente vai conseguir visualizar que o Estado brasileiro simplesmente ele tira da pauta, da prioridade, a questão das mulheres, as mulheres em si, não necessariamente as mulheres vítimas de violência, né? E aí eu ouso dizer, aquelas que não sofreram violência direta ou que não perceberam que já sofreram, todas nós, em algum momento das nossas vidas, fomos vítimas de violência contra nós, contra os nossos corpos, contra a totalidade enquanto seres humanos que somos, né? As redes sociais, e aí nesses espaços, elas são atualmente um espaço em que a violência contra a mulher também se renova, também se reitera, né? Por meio da objetificação dos nossos corpos, né? Por meio de um processo de estetização dos corpos das mulheres, e aí a imposição de padrões, uma série de preceitos que se dirigem às mulheres. E aí violam os nossos corpos, violam as nossas capacidades, violam as nossas competências. Nesse espaço da casa, que hoje a gente se vê dentro de um contexto, e aí a depender da atividade laboral desempenhada, num contexto de trabalho remoto, né? E aí eu vou falar isso especificamente nós duas enquanto docentes, que estamos dentro de uma realidade que podemos ficar em casa, desempenhando e realizando as nossas funções. Mas também são as mulheres que sofrem dentro desse contexto, né, com o desemprego. São elas que realizam majoritariamente o emprego e trabalho doméstico. Foram elas que foram dispensadas e muitas vezes quando priorizaram ser diaristas em detrimento do vínculo profissional enquanto empregadas domésticas, são elas que nesse momento estão sem qualquer renda e aumentam as filas pelo auxílio emergencial. Quando a gente fala o espaço da casa como um espaço de aconchego, a gente está pensando normalmente numa casa com uma composição familiar de 4 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, e a gente perde o horizonte de que existem casas, existem moradias em que nós temos famílias com composições a mais diversas e numerosas, em que não, a casa nunca foi esse espaço de aconchego, de conforto. Na verdade, é um espaço de dormida. É a casa dormitório, é a moradia dormitório. Porque as pessoas não possuem condições de habitabilidade. Porque a elas o Estado omitiu tudo. Acesso à educação, a um trabalho digno, a saneamento básico, enfim. Então, a saúde. Então, para a gente entender o fenômeno da violência contra a mulher no contexto de pandemia, como a Roberta falou, a gente precisa olhar com uma lente ampla. A gente precisa ver a interface da epidemia enquanto uma questão de saúde pública, mas que aciona uma série de outras questões que também são questões públicas. A educação é uma questão pública, né? A casa não é privada, a casa é uma questão pública. Saneamento básico, acesso à água potável, direitos básicos, fundamentais. Então, é indispensável que a gente não consiga, e aí eu falei isso num outro momento, numa outra oportunidade, que a gente tende a ver
o sujeito, o indivíduo fragmentado, né? Assim como são as políticas sociais setoriais. É a educação, é a saúde, enfim, a segurança pública. Só que os sujeitos, eles não estão fragmentados. Eles não são um lado saúde, um lado educação, um lado... Eles são por inteiro. E esses direitos, eles têm que ser garantidos na sua totalidade. As mulheres que historicamente estão excluídas, não, é nem excluídas, não lhe é facultada a possibilidade de acessar direitos. Né? Elas são violentadas não só em casa, mas elas são violentadas dentro de casa e fora. Elas são violentadas dentro das instituições. E aí a gente muitas vezes fala, mas muitas políticas têm priorizado mulheres, muitas políticas têm trazido a titularidade feminina. Mas em que medida isso também não é fortalecer uma sobrecarga para essas mulheres? Quantos discursos de empoderamento aí a gente, discursos rasos de empoderamento da mulher, o empoderamento feminino, nada mais são do que estratégias discursivas e narrativas de fragilizar a participação, a mobilização e a consciência política de muitas mulheres, né? Então, essas também são formas de violência que recaem sobre nós. Né? Quando a gente pensa dentro do espaço doméstico, quando a gente pensa dentro do espaço da casa, as múltiplas tarefas que a gente tem desempenhado, o processo de desgaste físico, de desgaste psicológico que as mulheres têm vivenciado nesse contexto de pandemia, as violências revestidas de brincadeira que a gente recebe nos grupos de WhatsApp de colegas docentes nossos, que quer começar uma briga, pergunte cadê o jantar. Não, se não quer brigar, ofereça uma taça de vinho. Mas isso não é só o homem perguntar para a mulher. É nesse sentido, né? E a gente recebe diariamente. Não é nem do grupo da família, que eu já nem faço mais parte. É dos grupos de profissionais, né? De pessoas com acesso ao ensino superior. Enfim, que reproduzem esse tipo de brincadeira, que, na verdade, nada mais são do que trazem aí o ranço da violência, o ranço histórico da violência contra a mulher. Então, nesse caso, acho que para poder finalizar, que eu acredito que eu já passei do meu tempo, mas queria chamar a atenção para algumas questões, né? Para a gente atentar alguns fatos que a gente não pode fugir. Reconhecer que dentro do espaço doméstico a gente tem mulheres, mas também tem meninas. E as nossas meninas, eu falo as nossas meninas porque tem uma filha, a Robertinha também tem uma filha da mesma idade. As nossas meninas, elas são alvo diário, cotidiano de violências. Muitas vezes nos desenhos animados que elas assistem. Muitas vezes por meio das violências revestidas de brincadeira que chegam até elas. Muitas vezes pela hipersexualização dos seus corpos tão frágeis, tão pequenos ainda, né? E essa violência contra as meninas, muitas vezes, e ela traz a marca do patriarcado, né? Porque quando a gente pensa num espaço doméstico, na presença de homens, a ideia da subserviência dessas mulheres em relação a esses homens, de que ela está sendo criada para servir, que ela está sendo criada para poder agradar, e que quem dita as regras naquele espaço é o homem, né? Se for o homem irmão, ou o homem pai, ou um homem tio, ele que vem como uma figura do poder, como uma figura de autoridade dentro do espaço doméstico, né? Contra essas meninas, violências simbólicas são reiteradas diariamente ao longo de suas vidas. E todas nós temos alguma história para contar de quando éramos meninas e das inúmeras brincadeiras que ouvimos, ou seja, as violências que sofremos enquanto nem tínhamos consciência de que isso era violência. Então, enquanto mulheres, nos protejamos e protejamos as nossas meninas, né? E aí eu pergunto, e quem vai nos proteger enquanto mulheres? Como pensar nesse cenário, nesse contexto? Como garantir com que mulheres que estão ameaçadas, mulheres vítimas de violência, tenham acesso a uma rede de proteção, né? E aí a gente tem que recorrer aos laços mesmo primários, de vizinhança. A gente tem que minimamente confiar nesses laços comunitários e solidários, próximos a nós, né? A gente tem que
cada vez mais pautar que nunca isso vai ser uma questão privada, que as pessoas desenvolvam uma consciência de que a violência contra a mulher, ela é uma questão pública e que diz respeito a todos, e não apenas àqueles que estão dentro de casa, né? Eu já vi algumas iniciativas de condomínios e tal, só que eu estou falando de uma realidade muito classe média. Condomínio que coloca lá no elevador, medidas, e fala que se você escutar, mas aí vamos falar disso lá do bairro, lá das periferias. Como pensar no fortalecimento, e aí o papel das lideranças comunitárias, que majoritariamente são mulheres que desempenham papéis de lideranças comunitárias e políticas em muitos espaços nas periferias. Fortalecer esses espaços de representação e organização local, que eles também sejam espaços que as mulheres encontrem confiança e, de alguma forma, proteção, para que eles sejam mediadores para as mulheres acessarem esses serviços. Né? Reforçar lá que o 180 está funcionando. Alguns estados possibilitaram, garantiram a possibilidade de se fazer denúncias e ocorrências online, que também é uma série de restrições. A gente vê aí os limites dessa questão virtual, do acesso online, por meio do auxílio emergencial. Como muitas vezes, para garantir um direito de maneira virtual, online, o online, ao invés de facilitar, ele dificulta. E é preciso pensar nisso também. É preciso pensar em como a questão de classe ela atravessa as diversas percepções de violência e como a violência se manifesta em relação às mulheres dos mais diversos estratos e classes sociais, né? Uma outra coisa que eu queria reforçar antes de terminar que a ONU ela faz uma série de recomendações, né, nesse contexto não só em relação à violência contra a mulher, mas a várias outras questões pertinentes à realidade das mulheres no contexto da pandemia. E uma das questões que ela fala é de reforçar os serviços de proteção das mulheres, que no Brasil, infelizmente, a gente tem vivenciado de maneira precária. A gente tem um desmonte histórico e contínuo, e que é um desmonte que esfacelou de maneira mais recentemente uma luta, não esfacelou a luta histórica, mas esfacelou as conquistas que foram oriundas de lutas históricas, né? Mas nós estamos aí, continuamos lutando, né? E é isso. Acho que é basicamente o que eu queria trazer. O debate ele não se esgota nunca. A gente tem um limite de tempo, inclusive pelos próprios limites em relação a essa comunicação mais virtual, mas a gente precisa transpor um pouco desses limites e trazer à baila essas pautas, né? A violência contra a mulher em tempos de pandemia não é um fato. A violência contra a mulher não é um fato novo, mas ela consegue encontrar novas facetas no contexto de pandemia. E é preciso que a gente pense sobre isso, que a gente paute isso e que a gente fortaleça essa rede de proteção às mulheres, quer seja uma rede institucional, quer seja uma rede solidária, de vizinhança e comunitária. É isso. Obrigada. Foi ótimo, professora Iesca. Foi muito bom esse diálogo sobre essa discussão, né? As pessoas que estão assistindo podem deixando as perguntas. Já temos algumas perguntas aqui para serem respondidas. E falando sobre a fala da professora Iesca, é muito importante a gente dialogar sobre isso e reforçar, né, que essa violência ela não está acontecendo apenas no isolamento social, né? Nós mulheres sempre fomos vítimas dessa violência, expostas a isso, expostas a muita violência. O isolamento social é apenas mais uma fase, mais um aprofundamento, infelizmente, dessa violência, como a gente está vendo aí com os dados, né? Mas, para a gente começar com as perguntas, né? Temos algumas perguntas aqui e eu vou começar. A primeira pergunta para a professora Roberta é uma pergunta do Kaique Sobral. Ele está perguntando que indicações de referências a professora Roberta pode indicar para uma abordagem de gênero numa perspectiva classista.
Para responder logo agora ou vai ter o bloco de perguntas? A gente vai fazer um bloco só por enquanto. Então, era bom fazer uma lista maior de perguntas, não? A gente tem mais perguntas. Uhum. Eu vou falando as perguntas e no final vocês respondem, né? Certo. Pronto, então eu vou continuar com as perguntas. A outra pergunta é uma pergunta minha também. No processo de reversão, nesse processo de reversão que nós estamos vivendo de direitos, né? Quais são as políticas para as mulheres que estão sendo mais afetadas com esses cortes e com essa gerência atual? A próxima pergunta essas perguntas que eu estou falando é direcionada também para as duas professoras, tá? É uma pergunta da Natália Gurgel. Ela fala: sabemos que essa violência tem majoritariamente um perfil raça, fator econômico e que há instituições como igreja que se configuram tanto como espaço de socialização, mas também de repreensão. Como podemos criar e acessar redes de apoio para essas mulheres violentadas? Como superar essa realidade? Essa foi a pergunta da Natália Rugel. Certo? Já foram 3 perguntas, vou fazer mais uma. É uma pergunta da Tereza Esmeralda. Como vocês pensam a questão dos cuidados nesses tempos de pandemia? Pronto. Vou reler o restante das perguntas que não, para a gente não ter que dividir em blocos. Tá? Tá certo. Pronto. Aí tem a pergunta da Solange Oliveira. A Solange, ela está perguntando como as professoras avaliam o trabalho reprodutivo da mulher. Tá? Eu acho que foram essas as perguntas. Uhum. O Kaique, ele perguntou sobre referências, não foi isso? Isso, indicações Referências de bibliográficas. Isso. Assim, eu leio muita coisa e alguns desses artigos que eu leio, eu tenho um pouco de trabalho de estar conciliando com o debate do feminismo. Então, nem todos estão no campo do feminismo, mas eu tenho lido muita coisa da Flávia Biroli, que é da UNB, eu não sei se a Iesca a conhece. Conhece a Iesca? Conheço. Pronto, eu tenho lido os livros que ela tem lançado, acho bem interessante, inclusive ela trata sobre essa questão do cuidado, né, um tema que ela traz como central para o debate do feminismo. Tem a Cínzia Arruza, que eu também estou lendo, porque, assim, dentro do marxismo, existem várias teorias dessa relação entre o patriarcado e o capitalismo, né, só que dentro da própria teoria marxista, não há um posicionamento único em relação a essa articulação. Né? No campo do marxismo feminista, a gente vai ter a tese dos sistemas duplos, né, que aí são Ixi, agora deu um branco aqui. Peraí. Já eu volto. Tem a tese do capitalismo indiferenciado às relações de gênero, né, que entra aí a Ellen Wood, e tem a tese a tese que eu comungo, que é da integração entre patriarcado e capitalismo, que é discutida pela Cínzia Arruza. A tese dos sistemas duplos tem a Heidi Hartmann, né, como uma das autoras, e também, gente, eu esqueci o nome dela, meu Deus, deu um branco. Me salva aí, Aesca. Que ela trata da consubstancialidade. Ai, Deus, esqueci. Deu um branco agora. Já eu lembro. Então,
Então, dentro do próprio campo marxista, existem essas divergências, né? Então, assim, diferentes, né, compartilhadas pela teoria marxista feminista, e algumas delas eu tenho crítica, né, dessa forma como pensam essa relação, né, gênero, raça, mas eu também não tenho lido só coisas dentro do marxismo, né, eu tenho lido outras coisas que depois eu posso também passar as referências, né, de outras fontes que eu estou lendo sobre patriarcado, certo? Robertinha, é a Kergoá? Daniela A Kergoá? Kerguá, olha aí, esqueci completamente. É a Kerguá, exatamente. Obrigada, Isca. Ah, Sim, aí eu não entendi a pergunta, a segunda pergunta. Tu entendeste, a Isca? É a pergunta. como, como acessar as redes de apoio? Não, Não. é a pergunta de Carla. Carla, repete tua pergunta. Minha pergunta, né? Pronto, Uhum. eu perguntei dentro desse processo de reversão de direitos que a gente está vivendo, quais seriam as políticas que a gente consegue ver que for políticas para as mulheres, que foi mais afetada, se não todas, né? Se estão no mesmo nível, se tem uma que é mais importante e que foi realmente afetada por esse processo. Deu para Todas foram entender? afetadas, né? A gente vive um processo aí de desmonte. Tenho acessado com certa frequência o site do Ministério dos Direitos Humanos, né? Da da família e da mulher, não sei se essa é a ordem, mas assim, não tem nada dentro do site que dê pelo menos uma ideia do que está sendo feito nesse âmbito. Então, assim, a ministra já falou que a Casa da Mulher Brasileira ela não vai mais ser inaugurada nos moldes previstos pelo governo Dilma, né? Então, isso aí já é, de certa forma, né, bastante significativa no campo do enfrentamento à violência contra a mulher, já que o formato vai ser bem reduzido em relação à proposta inicial, que era concentrar todos os serviços, né, para facilitar a denúncia, o acompanhamento, evitar a revitimização das mulheres quando procuram esse serviço, né, e agora com esse corte de orçamento drástico, né, de 95% no governo Bolsonaro, a gente não tem perspectivas boas, né, para redução da violência, questões de investimento ligado à cultura, hein, porque assim não basta somente a gente entrar com medidas de, de enfrentamento aos moldes que a gente sempre defende, né? Mas tem a questão cultural, a questão da educação que precisa ser mudada. Com esse governo, como é que a gente vai tratar a violência contra a mulher e todas as questões de desigualdade de gênero no espaço escolar, né? Com o avanço aí do enfrentamento ao que eles chamam de ideologia de gênero. Então, assim, todas as políticas são afetadas diretamente, né, pelo atual governo, pelo distanciamento, pela falta de orçamento, de investimento nessas políticas, bem como o trato conservador, né, reacionário que é dado a essa questão que envolve as mulheres. E aí perpassa todas as políticas, né, desde a saúde, a educação, passando pela cultura, certo? A Tereza, ela perguntou sobre o cuidado, eu respondi algumas questões, acho que a Iesca poderia, talvez. Eu vi aqui a Tereza, saudade, abraço. Eu também, encontrei ano passado. Ai, fiquei meio com vergonha agora que a Tereza assistiu. Falei besteira, Tereza. Corrige. Vamos lá. Bom, essa pergunta sobre o cuidado, ela me faz pensar muito sobre a questão da natureza das relações humanas que a gente tem estabelecido, né? Que tipo de relações que tipo de relações são valorizadas na sociedade que a gente vive,
né? A gente vive numa sociedade em que a competitividade, o individualismo, o materialismo, eles tendem a ser muito valorizados, né? E aí a questão do cuidado, ela sempre fica em segundo plano, ela sempre fica em detrimento de outras questões. A pauta do cuidado, a pauta do autocuidado, de se conhecer, de gostar de si enquanto mulher, eu vou trazer essa questão enquanto mulher, ela sempre foi secundarizada, porque quem é o sujeito do cuidado na sociedade que a gente vive? São as mulheres. São as mulheres que cuidam não só no campo afetivo, mas no mundo do trabalho. São as mulheres que ocupam majoritariamente as funções aí dentro da divisão social e sexual do trabalho. São as mulheres que ocupam as profissões que são majoritariamente vinculadas ao cuidado. É só a gente pensar, por exemplo, na enfermagem. Quando a gente pensa quando o serviço social surgiu enquanto profissão, e aí essa marca de ser uma profissão majoritariamente feminina. Quando a gente pensa, inclusive, no cuidado do espaço doméstico, nos trabalhos domésticos, são profissões majoritariamente ocupadas por mulheres. E aí as mulheres cuidam. As mulheres, quando a gente pensa no cenário hospitalar, quem são as acompanhantes? As mulheres. Quem foi que nunca ouviu o ditado de dizer, ainda bem que nasceu uma filha mulher para poder cuidar dos pais na velhice? Então, nós somos as sujeitas do cuidado. Mas aí quem cuida de nós? Quem cuida da gente? Né? Isso tem que... Esse momento que a gente está vivenciando, ele mexe diretamente com a natureza das relações que a gente tem estabelecido. Porque quando se coloca que o distanciamento social, o isolamento social, são as principais estratégias de enfrentamento ao vírus, ou de prevenção ao vírus, a gente está pedindo que haja... Está pedindo uma mudança na racionalidade do individualismo, do eu por eu mesmo, da competitividade. De alguma forma, a medida do isolamento e do distanciamento social, ela evoca aí o sentido de solidariedade, né? Em alguma medida, de compromisso social, porque não é só por mim, é pelo outro. E aí, como pensar na lógica do cuidado, quando pensar num processo, inclusive, de adoecimento psicológico e mental de mulheres que, nesse momento, estão sobrecarregadas em nós mesmas. Tem dia que a gente está com a energia mais para cima, tem dia que a gente está mais para baixo. De alguma maneira, é preciso pensar que todo esse processo nos leve a ter uma consciência maior sobre a importância de cuidarmos de nós mesmos também. Não necessariamente para poder cuidar do outro, mas é porque nós também somos importantes. Conhecer quando estamos bem, quando estamos mal, quando podemos avançar, quando é necessário parar, quando falar, quando calar. Reconhecer os nossos limites e não necessariamente se frustrar por causa deles. Não é cuidar de si para poder cuidar do outro. É cuidar de si porque é importante. E se o cuidar do outro vem dentro desse processo de divisão social e sexual do trabalho, que eu esteja bem para desempenhar a função que dentro da divisão social e sexual do trabalho eu tenho desempenhado, né? Eu não sou uma otimista romântica, embora canceriana, de que, agora vamos sair daqui e vai ser tudo lindo, vamos nos dar as mãos e vamos fazer uma carta manifesta. Eu não acredito que vai ser assim, necessariamente assim, tá? Mas eu acredito na possibilidade de a gente começar, de ter elementos suficientes desse agora para construir novos paradigmas de relações humanas. De alguma forma, esse momento deve ser impulsionador para um start, um clique sobre outros valores, sobre uma outra cultura, né? Uma contracultura, se fosse gramscianamente falando. Mas a gente tem que levar em consideração isso. E, acima de tudo, essa questão do cuidado tem que partir do cuidado de si, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro muito da minha infância e adolescência e parte da juventude, quando, na periferia que eu morava, o cuidado de si nunca foi uma pauta, né? Nunca foi uma questão.
A primeira vez que eu fui no dentista, eu tinha 15 anos. Se eu chegar ainda na casa da minha avó hoje em dia e disser assim, avó, é importante fazer terapia, ela vai rir para mim, porque ela vai associar que terapia é coisa para quem é louco, que ela não tem dinheiro para isso. A ideia de autocuidado para os estratos de classe média é uma coisa. Quando eu penso de autocuidado para as classes mais vulnerabilizadas, as classes em que o Estado não cuida, é preciso pensar em outros paradigmas. Eu preciso entender, por exemplo, que nas periferias os processos de autocuidado podem partir exatamente desses laços de solidariedade e comunidade. O fortalecimento desses laços sociais, comunitários, solidários, daí a importância de associações, né, de comitês, de coisas locais, que de alguma forma fortalecem identidades, que de alguma forma fortalece coletividades, né? E aí a pessoa se sente representada e encontra ali um elemento comum e vai encontrando elementos também de si, né? Para mim é indispensável eu fazer essa distinção de que quando eu estou falando de classe média, a percepção de cuidado é uma. Quando eu estou falando das classes mais vulnerabilizadas, a percepção e o ponto de partida do cuidado tem que ser outro, porque isso tem a ver diretamente com as condições de vida, condições objetivas de vida com que essas pessoas se encontram nos dias de hoje, né? Muito entendimento do que eu tenho hoje é totalmente diferente do entendimento que eu tinha na minha juventude e adolescência. E que é parte do entendimento da minha família também, que vê como se fosse coisa menos importante, vê como se fosse frescura, ou tipo, não tenho tempo para isso, eu estou trabalhando, eu estou procurando sobreviver, antes de pensar nisso, né? Então, há que se forjar estratégias, brechas aí nesse trabalho comunitário, para que a gente possa pensar no sentido de cuidado para as classes mais pauperizadas. E, para mim, isso parte desse senso de solidariedade e comunidade, que certamente pode ser fortalecido dentro desse contexto. Acho que tinha uma outra pergunta, que era sobre trabalho reprodutivo da mulher. E aí eu não entendi bem a falar sobre o trabalho reprodutivo. Em que sentido seria falar sobre esse trabalho reprodutivo? Aí, Esca, deixa eu só... O microfone da Esca está cortado. Está cortado? Tá, pode falar. Aí, Esca, pensando na tua fala, né, foi perfeita. E só acrescentando, se a gente for pensar de quem está mais exposto, né, no enfrentamento do coronavírus, né, se a gente for pensar nos profissionais da área da saúde, a maioria são mulheres, né, 70% são mulheres. E aí eu fiquei me perguntando durante a tua fala se os equipamentos, né, que já são bem reduzidos, né, de proteção à contaminação, né, pelo coronavírus, se isso também está sendo distribuído de maneira igualitária, né? Eu acredito que não. Se a gente for pensar em profissões mais femininas, né, mas como o serviço social e a própria enfermagem, a gente ouve relatos de nossas companheiras que elas não estão na linha de frente, né, para receber aí acesso e ter acesso a equipamentos de proteção, né, produtos de higiene, né, em relação ao enfrentamento do combate do coronavírus. Além disso, né, além de estarem mais expostas a contrair dentro do serviço de saúde, nós impactadas, né, como você bem colocou, pelo trabalho doméstico, tem aí um impacto econômico, né, nós estamos nas profissões com a pior remuneração, existe ainda uma desigualdade salarial muito grande no nosso país em relação aos homens e às mulheres, isso aí também fazendo um recorte, né, de raça, certo? Então, se a gente for pensar também nesse sentido, é muito complicado, né? Porque nenhuma política, ela é voltada no contexto atual, né? E também nos anos anteriores, a gente percebe
a dificuldade, nenhuma política é pensada nessa perspectiva de combater essas questões numa perspectiva de gênero, certo? E aí os planos voltados, né, para os recursos orçamentários nessas áreas também são bem pequenos, né? Então, assim, existe aí um impacto muito grande, né, da violência doméstica, do abuso sexual. Hoje eu estava até lendo sobre isso, né, o aumento também do abuso sexual, no atual contexto de isolamento social em relação às crianças, e aí entram crianças do sexo feminino, do sexo masculino, né? Então, a gente precisa lutar para que haja realmente serviços, né, essenciais à saúde das mulheres, à saúde das meninas, dos meninos também que são abusados nesse contexto, incluindo aí, né, os serviços de saúde sexual e saúde reprodutiva. É importantíssimo a gente estabelecer esses laços na nossa comunidade de solidariedade. Eu acho que começa daí mesmo, né? E também continuar lutando, né, para que a saúde pública ela seja voltada de maneira adequada, né, para atender as mulheres nesse contexto. Pronto. Pronto, foi muito bem colocada, né, as falas das duas professoras. A gente tem até algumas colocações também aqui nos comentários. Temos comentários da Tereza Esmeralda falando da importância, né, o bem viver, uma bandeira extremamente importante dos movimentos das mulheres negras. A Bianca Caetano também fez um comentário, né, sobre o cuidar de si. Ela fala, né, cuidar de si é saber que esse cuidado deve ser ressignificado para além da estética. Sempre nós somos condicionados a fazer muito mais para sermos validados, sempre cuidando do outro. Ui, sumiu. Sempre cuidando do outro, sempre lotando nossas moedas. E mesmo assim, fica atualizando. E mesmo assim ganhando mais baixos. Muito boa fala da professora Aesca, um comentário. E aí a professora Tereza Esmeralda continua comentando, né, falando que acha uma questão do cuidado. Acha que a questão de cuidados envolve trabalho reprodutivo. Enfim, as pessoas estão gostando muito desse diálogo, realmente foi muito importante, né? Quero agradecer em nome do laboratório, em nome de todos os integrantes, pelas professoras terem aceitado esse convite, estar aqui dialogando sobre esse tema que é tão importante ser discutido, não só nesse momento de isolamento social, mas durante todo o nosso processo, durante toda a nossa vida, e lutar por garantias de mais direitos realmente para as mulheres, nos proteger, né? Entender também o que foi discutido aqui, entender que a casa, ela não é algo privado, né? As mulheres que estão dentro de casa, elas também podem ser protegidas por nós. Nós temos também esse papel de ajudar essas mulheres que estão dentro das suas casas. Nesse momento de isolamento social, é muito importante realmente a gente se unir e saber lutar por nós, por nossas mulheres. E quero agradecer também a todos que estão aqui assistindo a nossa live, que ficaram até o final. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, professoras. E fiquem em casa, tá, gente? Todos em casa. E que vai dar tudo certo. A gente vai conseguir passar por mais essa. As professoras querem falar alguma coisa? Eu quero. Pode falar. Assim, eu iniciei a minha fala e nem cumprimentei vocês, eu acho. A Iesca, meu Deus, desculpa, a Iesca, mas é porque a pessoa é vexada demais, atropela os protocolos. Eu sou péssima para iniciar e para concluir, meu pai do céu, triste. Mas eu queria também dizer da minha admiração por você, né? Pelo seu
trabalho, pelas suas conquistas, né, pela sua contribuição na nossa área do serviço social, né, também nesse debate agora da violência contra a mulher, e dizer ação por você, por Moísa, né, o pessoal mais da sua, que vocês chegaram um pouquinho depois de mim, a Kelly Maria, né, todos nós lá do PET, aquele momento lá do PET, foi muito bom, né, o nosso convívio lá na universidade, que lembranças legais que tu trouxeste da época de movimento estudantil. A Moisa, de vez em quando, ela fica relembrando as coisas, porque ela tem uma memória de elefante. Parece que você, eu não me lembro de quase nada, o povo que fica falando das coisas disso, né? Mas foi ótimo, eu agradeço a participação de todo mundo, né, que acompanhou o nosso debate. Mandar um beijo para a professora Tereza Cristina, para a Erlênia, para a professora... Qual é a outra professora que está aqui, meu Deus? Ó, as pessoas correm o risco de passar batido, né? Isso é um erro. A Erlênia está através do Facebook do Kaique, né? A Elivânia estava... Pronto. Agradecer às companheiras assistentes sociais, os nossos amigos que acompanharam a nossa live, tá? E dizer que foi muito bom, desde ontem que a gente está em contato com as bolsistas, né, dos Cetros, tá? A gente falar com vocês agora todos os dias, se vocês são bacanas demais. Pois é isso, gente, um beijo e vamos à luta. O professor Macário também está por aqui. Está. A participação da Bel vai ter? Não, vai não, ela está entojada. Nem menino, sabe como é que é, na casa do pai. Mas eu queria também agradecer imensamente o convite. Fico muito feliz, assim, ó, as minhas professoras, tudo aqui comentando e fico muito feliz, muito lisonjeada por esse convite. Parabenizar novamente aos Cetros pela iniciativa, pela escolha certeira, cirúrgica dos temas e das pautas que tem colocado aí nas lives, né? Queria mandar um cheiro especial aqui também para a Tainara. Foi a Tainara que me fez o convite, né, por meio do Cetros, e aí ela veio falar comigo. A Tainara foi uma aluna, assim, maravilhosa, excepcional, tanto que está aí no mestrado agora, sempre do Cetros, sempre aí envolvida em tudo. Então, cheiro, Tainara. Também toda a equipe do Cetros, e aí a Robertinha já nominou todo mundo, né? Mandar um abraço aí, um cheiro especial para as colegas e para os colegas docentes da UES, professores efetivos e também professores substitutos. Tenho amigos muito queridos, amigos assim para a vida toda, que estão aí nessa peleja. Tenho ex-alunos, professores substitutos. Então, assim, essas trajetórias e esses caminhos que a vida da gente possibilita com que a gente trace são, na docência, assim, são revigorantes, né? E eu sou muito feliz de ter feito parte dessa trajetória, de ter estado nesse lugar e de tantas pessoas que eu admiro estarem nele também. Então, um abraço para todos e todas, tá? Parabéns mais uma vez, é isso. Sigamos juntas e fortes. Sigamos. Obrigada novamente, professoras. E próxima quarta a gente vai ter live, tá? Novamente. Fiquem atentos que a gente vai estar divulgando nas redes sociais do Cetro. Temos Instagram, Facebook. Podem ficar atentos que quarta-feira teremos outro debate também, muito importante. E é isso, fiquem em casa. Foi um prazer conhecer as professoras que eu não conhecia também. E é isso, gente. Boa noite. Fiquem em casa. Boa noite.